não é permitido. Bom, dito isso, a gente começa aqui a nossa Assembleia. Antes dos informes, vamos registrar a presença da nossa assessoria jurídica, né, que está aqui conosco, que certamente, em algum momento, fará uma fala, né, explicar alguns momentos aqui de questões judiciais. Então, a gente... Questão de ordem. Qual vai ser a metodologia utilizada? Porque o que acontece? Quando vocês fazem a votação aí, e a gente que está fora que está nos campos fora de sede, a gente não vê a votação. Então, a gente precisa saber qual é a metodologia de contagem de votos, sobretudo, como é que vai organizar essa contagem. Eu acho que tem que ter o tempo. Isso, bem lembrado. De forma igualitária. Isso, bem lembrado. Obrigada aí pela... Primeiro, como vai ser a metodologia, né? São dois pontos. Em cada ponto desse, a gente abre 2 blocos de fala. No segundo bloco, a gente consulta se abre para um terceiro bloco. Quando for votado, ou votada, né, as proposituras, o que a gente faz aqui? Presencialmente, aqui em Campina Grande, melhor dizendo, a gente faz a contagem aqui e, sobre greve, todos e todas votam, professores e professoras não sindicalizados ou sindicalizados, certo? E aí eu vou chamando cada companheiro aí que está nos campi e dizem a votação, e Roberta, companheira aqui da comunicação, e Valéria, na secretaria, vai registrando. É importante que cada companheiro que está nesses campi vão nos enviar a lista de presença de quem está em cada campo desse com assinatura, a lista de presença assinada, que aí a gente confere, evidentemente, essa votação. Então, vota aqui, a gente faz a contagem dos votos aqui, em Campina Grande, em seguida eu vou chamando. Aí, por exemplo, Elber, em Catolé. Aí Elber me fala quantos votaram e como votaram. Ficou entendido, gente? Ok, Elizabeth. É o quê? É o encaminhamento? Questão de ordem é o quê? Sim. Pode. Professor, é um esclarecimento, use o microfone, porque senão as pessoas que estão nos campi não vão nos ouvir. Juscelino. Bom dia, estão me ouvindo bem? A todas e a todos, né? Eu fico muito feliz, depois de uma década praticamente, de voltar aqui à discussão coletiva. Eu lembro da Assembleia das últimas, lá de 2011, 2013, onde estava a presença de estudantes, de técnicos, de professores. E aí, nossa pauta, né, sempre foi essa defesa intransigente da nossa instituição. Então, nesse sentido, né, eu acredito que seja de bom alvitre para todos nós, inserir a pauta, trazer dentro desse processo de decisão, né, que é exatamente o tema da greve, que foi aprovado o indicativo de greve na Assembleia anterior, porque não ficou muito bem esclarecido. Nós sabemos que o número de professores... Eu vou chegar no ponto agora, professora. Se não quiser, eu também posso não falar, né? Nós sabemos que o nosso número de professores substitutos, ele cresce de forma assustadora. Né? A exemplo do meu departamento, eu sou do professor, encaminhe. Qual é a questão de encaminhamento? Vou encaminhar, professora. Mas se eu não puder falar, eu vou encaminhar. Não, é uma questão de encaminhamento. Qual é o encaminhamento? Conclua, por favor. Se puder concluir, eu concluo. Se for para abrir pauta. Eu gostaria de inserir aí nesse ponto que a Assembleia ponderasse que os professores substitutos, vítimas desse processo crescente de precarização do trabalho docente, pudessem votar também nesses pontos mais polêmicos, inclusive o ponto do indicativo de greve. Né? Então, não ficou claro para mim se os professores substitutos votariam. Então, se a gente quer fortalecer a luta, trazer os nossos colegas para o debate, primeiro precisa permitir a participação da fala, não cessear a fala, né? E segundo, permitir que os professores substitutos
que são aqueles que são totalmente excluídos, inclusive não têm gratificação por titulação, que eles votem também. Eles possam votar nesse ponto e em outros também. Eu acho que isso é uma questão de extrema relevância. Mas cabe à Assembleia avaliar. Na nossa compreensão, os professores substitutos devem também votar. Professor. Bom, o entendimento é que votam professores efetivos, sindicalizados e não sindicalizados. Ok? Já aprovado isso, inclusive, isso tem definição, já foi colocado na outra Assembleia, então vota no ponto de indicativo de greve, professores sindicalizados e não sindicalizados, professores efetivos. Informes. Roberta. Bom dia a todos, todas e todes. Hoje é uma data muito importante para o Estado da Paraíba, porque é a data em que a gente lembra o combate ao feminicídio. E essa data ela foi instituída para lembrar o assassinato da nossa colega, Brígida Lourenço, que era professora da UEPB no campus de Monteiro. Haverá hoje à tarde um evento no Museu Três Pandeiros, com o lançamento do livro Mulheres Querem Viver e Escrevem, que está organizado, inclusive, pela professora Ivonilde Fonseca e por Terlúcia. E a gente queria convidar para que vocês fizessem presente, porque é uma data importante. Além disso, teremos também um ato no Calçadão da Vieira Cardoso, também no mesmo horário, pelas 16 horas, que seria um ato para se colocar contra o PL, que me parece que foi suspenso, mas ainda assim a gente vai manter o ato, que é o PL que ficou conhecido como o PL do estupro. Então, a gente hoje vai lembrar essa data com esses dois atos, no Museu Três Pandeiros e no Calçadão Vieira Cardoso. Obrigada. Cardoso Vieira, desculpa. Professora Ana Raquel, tem um informe. Então, bom dia a todos e todas. O meu informe é um informe mais light sobre a nossa festa de São João, que vai ser realizada esse ano no dia 6 de julho, na sede social, ali no hall do CAC, né, ali onde funciona a sede administrativa, na realidade, não sede social, administrativa ali no centro. E, a partir da próxima semana, nós estaremos divulgando as datas para a retirada das senhas lá na sede administrativa. Obrigada. Sim, a animação, duas atrações musicais, terá início às 14 horas e término por volta das 21 horas. Bom, a gente gostaria de registrar aqui a presença do professor José Valdo Cunha, que é o primeiro vice-presidente da Regional Nordeste 2. Se quiser ter uma fala, tem algum informe aqui das lutas do Andes? 3 minutos. Bom dia, professoras, professores, estudantes, técnicos e técnicos administrativos. Se me permite chamá-los, bom dia, companheiras e companheiros de jornadas de luta. Bom, rapidamente, porque a essência da Assembleia hoje, né, aqui, oportunamente, é um posicionamento sobre as questões que estão ocorrendo no âmbito da entidade do EPB, avaliação de negociação, posicionamento sobre o que fazer com o indicativo de greve tirado da última Assembleia. Tem outras informações acontecendo no âmbito do Sindicato Nacional, aqui na Regional Nordeste 2, mas a gente oportunamente colocará. Haverá um encontro regional, provavelmente no dia do forró da do EPB. Vou perder mais uma vez o forró da DUF, se tiver mantido essa data do encontro regional. Faz parte, né, companheiro Edson? E hoje também é um clima, é uma situação muito importante, do ponto da educação pública, a federal, porque no Brasil afora, de ontem até sexta-feira, por orientação do Comando Nacional de Greve, é importante para vocês tomarem conhecimento, isso não vai incidir na Assembleia de vocês, mas tomarem conhecimento do que anda acontecendo, essas incidências, né, que prejudicam
tanto da educação pública, nível federal, estadual, enfim. Agora, é uma rodada de assembleia, por orientação do Comando Nacional de Greves das Federais, de ontem até sexta-feira, dia 21, para que se avalie, né, a última proposta, com todas as suas mediações feitas e encaminhada pelo governo federal, para que se faça uma avaliação da conjuntura, avaliação do governo e do movimento grevista. Então, essas informações que eu queria dar. Vou continuar aqui na Assembleia para colaborar com a do EPB, com a Assembleia em conjunto, nos pontos da pauta específica de hoje, tá bom? Então, que temos todas e todas uma boa Assembleia, com tranquilidade, que apostemos na capacidade dessa categoria articulada na do EPB, levar a cabo, com o melhor das ferramentas que está ao seu alcance, o êxito nas pautas e reivindicações feitas junto ao governo do Estado. Bom dia a todas e todos. Obrigado. Alguém aqui tem mais algum informe? Os companheiros e companheiras que estão nos outros campos, tem algum informe? Bom, então vamos ao primeiro ponto. Tem alguém aí? Tem? Tem não, né? Valéria está sempre aqui atenta, se tiver, Valéria me informa. Tem não, né? Bom, essa Assembleia de hoje foi deliberada na nossa última Assembleia, dia 6 de junho, né, que aprovou um indicativo de greve para ser avaliado hoje, né, e essa aprovação do indicativo de greve tinha como centralidade pressionar o governo para que restabelecesse o processo de negociação relativo ao pagamento do retroativo das progressões. É importante destacar, fazendo uma rápida retrospectiva, né, que ainda em 2023, quando da luta a do EPB, ainda na gestão anterior, que a gente conseguiu regularizar as progressões, e o compromisso do governo do Estado, né, em reunião, né, com a diretoria. Então, colocava o seguinte: regularizadas as progressões, o próximo passo é pagar o retroativo. Nas palavras do próprio governador, dizia zerar a nossa dívida com os servidores da UEPB. Nisso, a gente teve uma primeira reunião em João Pessoa, com o procurador do Estado, isso aqui a gente já divulgou amplamente, a do EPB, Sintesc-PB, reitoria, junto ao procurador Fábio Andrade. Essa reunião se deu com a Procuradoria em função, né, de ter entrado nesse processo aí, um valor que a UEPB já havia ganhado em última instância, né, de um duodécimo que havia sido retirado, então foi para a mesa do procurador para esse processo de negociação, segundo o governo, que qualquer negociação é preciso que o procurador esteja na mesa para intermediar, né? Então, a gente teve uma primeira reunião em outubro, em que o procurador apresentou uma proposta, a gente trouxe para a categoria, que a categoria não aceitou, que era um deságio de 40% e parcelamento em 6 anos. Por unanimidade, a categoria não aceitou o deságio e apresentou, né, e saiu uma proposta da categoria naquela Assembleia. Qual proposta? Né, que não deságio e que a possibilidade de parcelamento. Em linhas gerais, foi isso. Levamos essa proposta para uma segunda rodada de negociação com o procurador, apresentamos, e o compromisso foi: não posso dar resposta aqui, preciso do aval do governador, vou conversar com o governador e chamo novamente para uma nova rodada de negociação. Isso foi em 6 de novembro. De 6 de novembro para cá, a do EPB tem intensificado a luta para que esse processo de negociação chegue a cabo e que o governo, pelo menos, apresente essa contraproposta para a categoria reavaliar se aceita ou não, né? Em dezembro, o governador esteve aqui na inauguração da Alça Leste, estivemos lá pessoalmente, entregamos o ofício e eles: vamos fazer isso em 2024. Estamos em dezembro de 2024, a gente chama as categorias para a conversa. Em janeiro, fevereiro, intensificamos, além disso, a luta, né, pela data base e também solicitando a retomada da negociação. Tivemos 2 reuniões ainda com os secretários Gilmar Martins, da CEPLAG, e o professor Cláudio Furtado, da Ciência e Tecnologia, né, e o que eles colocavam: está na mesa do procurador, mas a gente vai envidar esforços para que, de fato, se chegue, né, a
a uma mesa aí em que tem um acordo e que se paga esse direito dos professores e servidores. Bom, depois disso, protocolamos ofícios também, solicitamos reunião com o procurador, com a reitoria, solicitamos da reitoria para agilizar esforços também nesse sentido, o que nos foi repassado, que também tem solicitado essa mesa de negociação com o governo. Em março, o governador esteve aqui na FIEP, estivemos lá, entregamos ofício ao governador, ao vice-governador, solicitando isso também. E ele só dizia, vamos nos reunir, vamos nos reunir. Em abril, nós tivemos a assembleia em que deliberou por um dia de paralisação. Logo após essa assembleia, inclusive fomos recebidos pelo secretário aqui representante do governo, aqui em Campina Grande, que também disse que ia enviar esforços para que essa negociação chegasse ao cabo, né? Logo após aquele dia de paralisação, o procurador entrou em contato e marcou uma reunião. Marcou uma reunião para uma terça-feira, ao meio-dia, né? Então, estávamos tudo certo para essa reunião, quando foi às 18 horas, inclusive, a gente solicitou a presença do Andes, né, nessa reunião, não são reuniões fáceis. Cunha, como representante, estava em Brasília, ia vir para essa reunião, quando foi às 18h30, o procurador mandou uma mensagem cancelando a reunião, porque não tinha ainda conversado com o governador, né? Isso em abril, não tinha conversado com o governador. Enfim, fizemos a assembleia, e é isso, e sem responder. Então, chamamos a categoria para uma assembleia para dizer quais rumos dá o movimento. Foi quando, na assembleia passada, deliberou-se pelo indicativo de greve, a ser avaliado hoje, e naquele dia mesmo foi o dia da inauguração do Salão de Artesanato. Estávamos lá, a diretoria, mais outras companheiras e companheiros, abordamos o governador e abordamos o procurador. O procurador teve uma conversa até um pouquinho mais longa. E o governador disse, não, o procurador já está autorizado para retomar a negociação. Conversamos com o procurador e ele disse, podemos nos reunir amanhã. Só que ele disse, mas eu converso com a reitora e depois passo uma mensagem para você. No outro dia, era um debate aqui, no processo eleitoral, aqui na UEPB, e ele queria marcar também uma reunião meio que... O cara estava de passagem aqui, ele está em campanha para ser desembargador, e a gente não colocou, não, a gente precisa de tempo, né? Enfim, entrou em contato com a reitora, e a reitora nos informou que, realmente, naquele momento, num debate, não tinha como dizer, eu não vou para um debate, porque o procurador está aqui passando e quer reunir com a gente, né? Então, colocou para a possibilidade da semana passada, né? Não... depois disso, entrei em contato com o procurador, falamos com o Fábio, falamos com Gilmar, com o Cláudio, e o procurador disse, vamos marcar. Mandei o cargo da Assembleia, solicitei, olha, a categoria vai deliberar sobre isso, não tem mais o que esperar, né? E não nos respondeu, né, as mensagens, falamos com a reitora disse também, solicitou, e ele disse que vai marcar. Então, em linhas gerais, né, só para situar, foi isso até o momento, e marcamos uma reunião com o professor Cláudio. No dia que essa reunião estava marcada, aconteceu, infelizmente, um sobrinho dele faleceu, ele não pôde, e ele já tinha uma agenda também da secretaria, fora do país, enfim. Então, contextualizando todo esse processo, estamos aqui e chamamos a categoria para dizer... Ao nosso juízo, né, enquanto diretoria, o que a gente discutiu, o que a gente pôde fazer, inclusive participamos demos entrevista, rádio, TV, nota, tudo isso foi feito, e nas redes sociais também. Então, nesse sentido, é que a gente chama aqui a categoria para avaliar esse processo, e, neste ponto, a gente abre agora um primeiro bloco de falas. Quem quiser falar, por favor, se inscreva. Quem estiver nos campi fora, avisa aí, que aí Valéria me passa aqui, certo? Professor Edson. Rita. Mário César. Isso. Então, como eu falei anteriormente, são 2 blocos de fala, né? Então, cada um aqui em 3 minutos. Edson. E aí pode se inscrevendo, quem estiver aqui,
Assinala que Raquel está vendo. E nos campi, fala aí para a Valéria, que ela está acompanhando. Bom dia a todos, todas, todos, né? Estão me ouvindo, pessoal? Tá chegando bem o som. É importante, né, a gente voltar agora discutindo o que foi aprovado na Assembleia passada. A gente teve uma Assembleia bastante produtiva, né, onde a gente discutiu a possibilidade de acirrar e de fazer com que a gente radicalizasse um pouco esse movimento. É importante para quem está chegando agora, né? Sempre que se coloca indicativo de greve na Assembleia, a Assembleia enche, né? Mas é importante saber que esse processo de luta ele vem se arrastando há quase uma década, né? Esse déficit que o governo do Estado tem com a gente começou em 2016, com o governador Ricardo Coutinho, onde o nosso PCCR foi desrespeitado e a gente começou a deixar de progredir. Não só isso, né? Sem falar dos reajustes, que a gente tem perdas anuais com a questão da reposição da inflação. Certo? Então, é muito importante dizer isso, para que as pessoas não achem que esse movimento ele é oportunista e que as pessoas, de uma hora para outra, chegam aqui com essa proposta de radicalização. Não é isso. A gente vem tentando negociar com o governo do Estado há muito tempo, né? E daí as nossas demandas são meio que deixadas de lado, é dada pouca importância. Então, esse é o momento de professores, comunidade acadêmica, alunos, técnicos administrativos chegarem aqui para discutir uma forma de a gente atingir os nossos objetivos, né? Esses ataques à educação, eles não são de agora. A gente vive um momento onde se fala muito de ajuste fiscal, e uma das propostas que está sendo aventada é flexibilizar os gastos com a educação e saúde, que a gente sabe que é um absurdo. Então, a gente precisa encarar com muita seriedade o que a gente faz aqui. A nossa precarização não é de hoje, a gente precisa começar a se impor mais e mostrar que o nosso serviço, né, quando a população pensa em Estado, ela pensa no servidor público que presta seu serviço de educação, que presta seu serviço de saúde, e a gente está aqui para fazer isso. Agora, o que é importante avaliar nesse momento, né? A gente já tinha começado essa discussão na Assembleia passada. A gente está no finalzinho do semestre e a gente precisa trazer a comunidade acadêmica para as nossas pautas e começar um processo de mobilização para chegar até ela. A gente sabe que não quer fazer aqui um movimento onde se decreta uma greve e as pessoas vão para casa, fica de qualquer jeito, e alguns gatos pingados, como geralmente a imprensa disse, vão para a rua mobilizar e vão fazer o movimento. A gente não quer isso. A gente quer construir um movimento sério. É importante que a gente esclareça a sociedade o que é que está acontecendo dentro da universidade no que diz respeito ao desrespeito tanto de salários de professores quanto à precarização do próprio orçamento da universidade. Então, nesse sentido, eu acho que é importante a gente reconhecer que a gente está no finalzinho do semestre, a gente não pode colocar toda a comunidade estudantil contra esse movimento, é importante que a gente continue num crescente de mobilização. Então, a gente poderia tentar ver essa possibilidade de não decretação de greve no momento mais no final do semestre, mas continuar construindo esse processo, continuar com essa mobilização e talvez transformar esse processo num estado de greve, onde a gente possa, a partir desse estado de greve, começar a se mobilizar, começar a visitar os campos do interior, começar a se mostrar mais para a imprensa, começar a frequentar os rádios, começar a ocupar as ruas 30 segundos. E levar esse movimento de mobilização para fora da instituição. A gente vê que aqui a gente começa a se mobilizar, mas quem está do lado de fora não sabe o que está acontecendo aqui dentro. Então, é o momento de a gente começar a produzir essa acumulação de força para que a gente, sim, ao retornar do próximo semestre, se o governo continuar se mostrando irredutível, não se encontrando e mostrando propostas que sejam, de certa forma, viáveis, porque deságio de 40% não cabe em nenhum tipo de negociação. Isso é tentar ridicularizar o movimento. Então, a gente precisa, sim, construir propostas sérias. Então, eu espero que, a partir dessa Assembleia, a gente caminhe no sentido de construir um movimento que seja forte e tenha o respaldo da comunidade acadêmica, tanto de técnicos quanto de professores. Desculpe se me estender um pouquinho, mas como é a primeira fala, né, para que a gente vá construindo a partir daqui, certo? Quem agora? Obrigada, professor. Quem agora? Rita. Luciano está inscrito. Bom dia a todos e todas. 3 minutos, professor. Eu venho aqui sempre, né, para provocar a todos nós, porque não é possível que nós, né, o EPB, seja tão desrespeitada como vem sendo desrespeitada pelos sucessivos governos. Né? A gente, para ter uma reunião, é preciso cercar governo, como a última vez que a gente fez, cercou o procurador num salão de artesanato. Isso é vergonhoso, minha gente. Está na hora dessa categoria dizer quem somos. Agora, não é dizer quem somos e no tanto de pessoas que a gente foi para esse ato. Tudo bem, é um ato que era
não era um ato convocado. Mas todos os atos convocados riem da nossa cara pela quantidade de pessoas que tem lá nos atos. Então, eu acho que está mais do que na hora que a gente se mobilize, se articule, para que a gente possa realmente dizer a esse governo que respeita o EPB. Não é possível que a gente vá continuar. Não é só questão de retroativo, gente. Essa UEPB, olhe para esse campus aqui, como é que está a situação deles. Né? Olhe para toda a infraestrutura desse campus, como é que está. Olhe para os demais campos, como é que estão. E será possível que a gente não vê que o orçamento que chega hoje para a EPB é menos de 3%, que é o desrespeito à lei da autonomia? Menos de 3%, depois ficam aí suplementando, tome 10, tome isso, tome aquilo, e sequer dá para se fazer investimento em infraestrutura, em assistência estudantil, em questão de bolsas e tudo mais. E sem falar que nós já estamos há 12 anos sem sequer ser pago, né, a questão da inflação no nosso salário. Então, é uma vergonha que a gente, enquanto instituição, Rita. Vou concluir, enquanto instituição, não decidimos, né, por uma greve já, que não seja agora, no final do semestre, mas que a gente possa já estar voltando ao semestre com essa greve. Porque é imoral o desrespeito que esse governo tem para com a EPB. Obrigada, Rita. Agora, professor Mário César, de Araruna. Professor Mário. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. O meu ponto de fala... Estão me escutando bem, Elizabeth? O som está saindo bem? Ok, Valéria? Veja só, eu acho que toda a luta da categoria, ela é bem-vinda, ela é produtiva. Agora, em relação aos campos do interior, a gente tem que ter um cuidado em relação à greve. Nós temos, por exemplo, aqui no campus de Araruna, 3 cursos, como odontologia, física e engenharia civil, que nós temos alunos, por exemplo, dentro da instituição, que passam aqui em pagar aluguel, tendo que ter toda a estrutura. E esse momento agora, ele é um momento muito delicado. Eu acredito, sim, as mobilizações elas têm que acontecer, as mesas elas têm que existir. Se bateu a primeira vez na porta lá do procurador e ele não nos atendeu, que eu vou relembrar a época que Nelson era presidente do sindicato e acampou dentro da Secretaria da Educação. Os companheiros estão presentes aí, estavam junto dessa luta. Então, eu acho que as mobilizações elas têm que acontecer, sim. Agora, esse momento de greve é um momento muito delicado para a gente, tá? Principalmente para quem está no interior. Alunos aqui que sobrevivem de bolsas, alunos aqui que sobrevivem com muito pouco, né? Devido aos pais, devido às bolsas que realmente um número muito pequeno. Então, num momento como esse, de uma greve, de uma paralisação, como é que vai ficar os nossos alunos? Será que eles vão voltar? Nós temos uma grande preocupação aqui em Araruna com o número de alunos. E uma paralisação nesse momento, o que vai acontecer daqui a 1 mês, 2 meses, 3 meses? Será que esse aluno vai voltar para a gente? Então, isso é muito preocupante no tocante a uma paralisação imediata. Eu sou a favor, sim, de mobilizações. Tá? Aqui, o campus de Araruna já participou de várias mobilizações junto à Assembleia Legislativa, tá? Em Campina Grande, sim. Nós temos um problema, que é deslocamento, isso eu já falei, inclusive, em outras situações, né? Para a gente, por exemplo, se deslocar para Campina Grande, a gente tem que colocar combustível do próprio bolso para ir, por exemplo, a uma Assembleia. Aí, ainda bem que ela está descentralizada. 30 Mas segundos, a minha professor. fala, o resumo ok, Isabel. A minha fala, de uma forma bastante resumida, é pensarmos em outras mobilizações e não, nesse exato momento, deflagrar uma greve que seria muito prejudicial para a instituição, principalmente para os nossos alunos. Obrigado. Obrigada, professor Mário César. Nelson Júnior, em seguida, a professora Mauriene, em Catolé.
3 minutos, Nelson. Bom, é bom ver o auditório sempre lotado, né? Aliás, nem sempre lotado. Hoje está lotado, é muito importante, porque o tema realmente mobiliza toda a comunidade acadêmica, né? Bom dia a todos, todas e todos, colegas e estudantes, servidores aqui presentes. Em primeiro lugar, dizer que o sindicato fez, né, todo o esforço possível para negociar com o governo. Né, o sindicato, a do EPB, também o Sintesp, se mobilizou, buscou construir pauta com o governo, construiu essa pauta com a reitoria, estabeleceu reuniões, fez negociações com o governo. Em alguns aspectos, tivemos avanço, em outros não. Há de se reconhecer isso. E, entre esses outros, nos encontramos na história dos retroativos, que, como bem disse o colega Edson, tudo isso começou lá em 2016, só para pegar o período recente, ainda no governo do senhor Ricardo Coutinho. O governo recebeu a direção, o governo tem dialogado, tem negociado, mas não tem sido suficientemente efetivo, né? Haja vista a proposta do governo em relação ao pagamento dos retroativos, que já foi recusado pela categoria em assembleia anterior, voltou para o governo do Estado e a gente não tem novidades em relação a isso. Esse auditório lotado, de certa forma, representa o interesse dos professores pelo tema no debate, mas quero crer também que representa o interesse dos professores pela mobilização, pela luta. Né? Eu quero acreditar que quem está aqui, a partir de agora, vai buscar se reorganizar para, quando tivermos atos em João Pessoa e em Campina Grande, a gente ir, pelo menos, no mínimo, com o ônibus de professores do EPB. Né? Acho que isso é importante. Porque não é só dizer se é contra ou se é a favor da greve. Ser contra a greve e depois receber tudo que a greve conquistou, maravilha, parabéns pela esperteza. E ser a favor da greve e ficar em casa, ou então ser contra ou ser a favor e no meio da greve ir para a Europa ou ir andar de jet ski em Fortaleza, onde estiver tendo sol, é outro absurdo. Então, quem vota favorável tem que ter compromisso com a greve se ela vier a existir. E quem vota contrário tem que ser, no mínimo, solidário à luta. Finalizando, não vou colocar ainda minha posição sobre a questão, está no ponto seguinte. Precisamos atualizar essa pauta nossa. Não é só a questão do retroativo. Não dá para fazer greve só com a questão do retroativo. O que é que precisamos colocar aí? Atualizar a lei de autonomia da UEPB, pensar um orçamento condizente com o tamanho desta universidade, que envolva principalmente mais recursos para a política de assistência estudantil. Concluindo, não dá para a universidade ter uma política de inclusão, depois que você entra na universidade pelas cotas, você fica, de certa forma, abandonado. Essa luta tem que envolver também essa carência, essa necessidade em relação à nossa pauta estudantil. Obrigado. Obrigada. Mauriene. Professora Mauriene. Está me ouvindo? Agora sim, pode falar, por favor. Então, bom dia a todos e todas. Eu acho que, desde a Assembleia passada, eu tenho falado, a pauta, embora a gente esteja discutindo greve, a pauta principal é como vamos fazer para receber nossos retroativos. Não adianta dizer que nós temos uma série de problemas na universidade, e nós temos, mas se nenhuma voltarem a favor da greve, a única pauta existente são os retroativos. Eu acho que num processo de negociação é preciso parcimônia e temperança para lidar com isso. Essa conversa que o governo negociou, conversou e não está andando, isso não é assim, gente. Esse acordo que está acontecendo hoje, isso foi decidido na minha gestão, foi o acordo que nós fizemos com o governador. Ele disse, vamos... A cada período, ir regularizando um período de progressão e nós deixamos o retroativo por último. Agora, se vocês prestarem atenção na fala da diretoria, o governo falou o quê? Falou, vamos sentar.
nem de longe a conjuntura da proposição dessa greve é a mesma de 2013, 2015, 2019. Nessas 3 ocasiões, o governo do Estado se recusou a nos receber. E essa não é a situação deste momento atual. Eu acho que a gente tem que ter equilíbrio, moderação, entendeu? Não dá, porque o governo do Estado desmarcou 2 ou 3 vezes uma reunião, deflagrar uma greve. A greve é um instrumento de luta, mas é o último recurso. Agora a gente está utilizando como se fosse o primeiro. A gente sequer sentou ainda para saber a contraproposta que ele vai dar, porque nós voltamos contrários ao desastre de 40%. Então é o seguinte, a gente está antecipando etapas. Não é assim, gente. Tem que ter equilíbrio. Tem outra coisa, se você assumiu a representar uma categoria, tem que estar disponível para receber porta na cara. Não devia, mas toda categoria de sindicato passa por isso. Qualquer trabalhador passa por isso, e não é o da UEPB. Eu passei, foi véspera de Natal, de Ano Novo, lá na porta dos gabinetes para ser recebida, para conseguir desbloquear um processo de um período de progressão. Que história é essa? Porque o governo do Estado disse que desmarcou e vai remarcar, a gente vai chamar uma greve. Para concluir a minha fala, eu acho que uma solução equilibrada é a sugestão de encaminhamento do professor Edson, que propôs, faz o meio do caminho, propôs um estado de greve, entendeu? Porque também, se a gente for contra a greve agora, isso para a diretoria, isso é péssimo. Ao mesmo tempo, 30 segundos, professora. Sou completamente contrária para declarar greve agora, porque não tem conjuntura. A boa política se faz fazendo análise de conjuntura correta. Está errada essa decisão nesse momento. Está completamente equivocada. Chamando o estado de greve, deixa a categoria mobilizada. E outra coisa, Conclua, professora. Concluindo, eu participei das 3 últimas greves que teve nessa instituição, ok? E nós, antes de fazermos a greve, nós fizemos mobilização. Agora, do nada, a diretoria, sem haver nenhum tipo de pontuação da base, já colocou o indicativo de greve. Esse movimento está equivocado do início. Então, nesse sentido, me coloco contrária à greve e endosso a proposta do professor Conclua, por Edson favor. para o estado de greve. Obrigada. Obrigada. Agora, a professora... A gente vai entrar agora no segundo bloco. Então, aqui, professora Lourdes, em seguida, professor Luciano, depois, professor Cunha e Cris. E eu estou me inscrevendo. Já me inscrevi aqui no segundo bloco. Lourdes, por favor, 3 minutos. Né? Vou lá. Bom dia a todos os companheiros e companheiras. Eu acho que a Assembleia é momento de decisão, mas também é momento de convencimento. Eu acho que a participação ou não da base tem a ver com convencimento. Se o convencimento aos professores, tá certo? Ainda não é o suficiente, ele tem que pensar na situação dele primeiro, que ele quer receber o dinheiro, que é uma dívida que a universidade tem, e a mobilização ela é importante a partir do esclarecimento, tá certo? Dessa relação política estabelecida de conjunto com todos os docentes, para que a gente crie um movimento unitário, que é hora de unificar toda a categoria. Caiu. Em defesa, como rever, tá certo, essa lei de autonomia. Agora, o problema é momento de rever a lei de autonomia com um governo desse, se a gente não tem maioria na Assembleia, então tem que tudo avaliar e a gente encaminhar. Então, a minha proposta, e acalme os ânimos, né, de todo o nosso pessoal, a gente está num momento de convencimento da categoria para que não tem saída se não for a luta direta, tá certo? Para receber esse passivo de 75 milhões. A universidade é responsável e a gente tem que pressionar a reitoria junto com o governo do Estado para encontrar uma saída e resolver o problema definitivo da dívida, e a única dívida de progressão que esse Estado tem é com os servidores, docentes e técnicos administrativos da universidade. Isso não é possível. Claro que ninguém é maluco aqui de votar numa greve, no indicativo de greve, para um final de semestre. Eu acho que não é essa a proposta, esse não é o pensamento de ninguém. Eu acho que tem que aproveitar o momento, mas também não é hora de dizer que tem que negociar, quando não se há vontade de negociar. É preciso que haja vontade de negociar das partes que têm grana, porque quem tem grana
é a universidade e é o governo do Estado, e de forma indireta. Então, é preciso ter calma nesse momento, construir, convencer-se a si próprio, tá certo? Da importância e da necessidade, né, dessa unidade e da necessidade que a gente tem que ir para a rua fazer uma luta política, tanto contra a gestão da universidade, que deve, é o devedor direto, quem é responsável pela dívida, como o governo do Estado, para suplementar a dívida. Agora, é preciso que as duas partes, tá certo? E eu, junto com o sindicato, balizado pelo movimento, faça valer os direitos dos trabalhadores, receber toda a dívida, todo o passivo da dívida de 75 30 milhões. segundos. Então, por isso, vou fechar, por isso que eu acho que a mobilização, a gente vai utilizar esse momento para mobilizar, e a gente pode apontar o segundo semestre para decidir, em definitivo, a paralisação, porque não dá para ficar brincando de rato e gato, né? Porque tem 10 anos que a gente não tem greve na UEPB e está nessa mesma posição, e a gente não saiu dessa posição. É hora de esquecer tudo, é hora de esquecer quem está à frente do sindicato, é hora de esquecer todas as dificuldades que a gente possa ter, unificar para poder a gente pressionar quem deve aos professores da Universidade Estadual da Paraíba. Essa é a minha fala. Obrigada. Obrigada, professora Lourdes. Professor Luciano, por favor. É ali, Luciano. 3 minutos, viu? 30 segundos eu aviso. Bom dia, minha gente. Bem, eu não sou a favor de greve como um princípio, mas eu sou como um direito. E a greve nunca é o resultado de algo que é feito, realizado de uma hora para outra, e não é o nosso caso aqui. Eu acho que este movimento, vamos chamar assim, ele vem num crescente. Tanto é que esta Assembleia é um reflexo disso. A gente vem numa trajetória, seja a reitoria, seja os sindicatos, e que a gente está num momento aqui que reflete exatamente esse processo de mobilização. E quando a gente vê uma Assembleia como esta, com tanta gente, a gente dá um recado muito forte de que há uma preocupação para que alunos não sejam prejudicados, professores substitutos não tenham os contratos momentaneamente suspensos. Há um prejuízo muito grande para todo mundo. Mas a greve se sinaliza como uma realidade. O que eu queria ponderar nesta ideia de uma mobilização que está num processo é que, neste momento, eu entendo que não há como a gente deflagrar uma greve agora, mas que ela se coloca como um horizonte possível caso a gente não consiga avançar na negociação. Então, eu defendo que, para este momento, a gente entenda que este processo aqui, ele é o que deve se consolidar como verdade, como a nossa postura. O processo político aqui é o que está colocando a nossa condição como universidade e sua importância, para que esta negociação, de fato, chegue a algum termo, para que a gente possa resolver esta situação. E esta situação se coloca de tal maneira porque a gente tem sim que discutir, além das progressões, claro, a nossa lei de autonomia. A gente não pode reduzir o número de alunos, a gente tem que fazer concurso público, a gente tem que ter dinheiro para infraestrutura, a gente tem que ter recursos para garantir as nossas despesas, que não são despesas, são investimentos. Então, não é uma questão de dizer quero fazer ou deveria fazer, a gente tem que colocar na mesa de negociação e para todo o Estado, que esta universidade ela é não uma despesa, ela é parte desse Estado, ela é parte de uma sociedade que depende muito dos trabalhos que nós todos fazemos aqui. Então, nesse sentido, eu acho que este contexto que a gente está vivendo agora, ele estica a corda, mas não ao ponto de romper, ao ponto de chegar a uma greve. Mas que a gente precisa dar continuidade a esse processo de mobilização. Eu me disponibilizo, como sempre fui sindicalizado, a participar desse processo. E reivindicando não só as progressões, os nossos retroativos, mas uma discussão atualizada sobre a nossa lei de autonomia. Sem a atualização da lei da autonomia, a gente vai ficar sempre voltando a esse ciclo de perdas, de problemas de toda a ordem. Então, pelas progressões, pelos retroativos e pela lei da autonomia, para a gente não cair naquela de fazer mais com menos. A gente tem que ter entendimento do que é a nossa universidade e não abrir mão do que a gente conseguiu até agora. E não a greve neste momento. Muito obrigado. Obrigada. Professor Cunha, por favor. Em seguida, a professora Cris.
3 minutos, hein? 30 segundos eu aviso. Mas assim, 3 minutos, sabe que eu não consigo, é impossível falar só em 3 minutos, vou tentar. Bom dia novamente, companheiros e companheiras. Cristiane, muito bom revê-la. Veja, me parece que a maneira como a conjuntura impôs a composição da própria pauta da Assembleia, acaba a gente sendo levado ou estimulado a fazer algumas misturas. Eu vou tentar, com muito cuidado, tentar separar as coisas e sem perder, ao meu juízo, as possibilidades de conexão dos dois temas. Porque, a rigor, agora, nesse momento, é a avaliação da negociação. A definição sobre greve é o ponto seguinte. Acontece que a conjuntura nos leva a fazer as duas discussões misturadas. Isso, às vezes, acaba nos atrapalhando. Eu vou tentar, muito respeito, inclusive, às falas que houve até agora, falas muito importantes, apesar de eu não concordar com o conteúdo de todas elas, mas falas com muita legitimidade, porque falam de experiências vivenciadas, efetivamente, coisas que essa universidade, a UEPB, vem sendo maltratada para ser generoso com o distrato que ela sofre, se é que é possível isso, governos a mais. Desde Maranhão, desde Cássio Cunha Lima, desde Ricardo Coutinho, desde não sei quem, desde João 1, João 2, João 3, né? Ricardo 4, Maranhão 5, essa universidade sempre foi maltratada. Essa universidade sempre foi considerada pelo governo do Estado muito abaixo dos bons serviços que ela presta, em nome do governo do Estado da Paraíba, à sociedade paraibana, na formação de interessantes, né, valorosos profissionais nas várias áreas, né, contribuindo com a pesquisa, com a extensão, certo? Então, essa é a universidade, uma UEPB que se consolida no contexto das universidades estaduais do Brasil afora, especificamente no Nordeste aqui brasileiro. Então, a leitura que eu tenho, e coloco isso com muita tranquilidade, peito e coração aberto para as companheiras e companheiros presentes, e como a regional tem acompanhado todos os passos dessa tentativa de retomada das negociações, objetivando a quitação devida quitação dos retroativos, tive em todos os momentos para o bem, né, ou não para o bem, para o acerto, para ir concluindo, é que a gente deva manter, né, a pressão junto ao governo do Estado para que, na verdade, se concretize a negociação em curso. Só que há sinais de dificuldade que o governo coloca, isso assim. Então, a gente tem que autorizar a diretoria, ao meu juízo, do EPB, apoiado pela comissão de mobilização, tá certo? E intensificar a retomada da mesa de sessão. E deve também se preparar, concluindo, 30 segundos, se for possível, se preparar também para que a assessoria jurídica da UEPB trabalhe a possibilidade de cenários diferenciados que possam ajudar a diretoria, a partir das deliberações que vão tomar nas assembleias, a arrancar a efetiva negociação. Trabalhar com cenários diferentes, porque com a enrascada que o governo tentou nos colocar, e por enquanto nos colocou, lá nós estamos ainda, nós não sabemos o que virá da contraproposta do governo. Está mantido ou não deságio no pagamento? Qual o prazo de fazer isso? Então, a gente precisa acreditar no processo de construção em curso, na mobilização que a categoria tem empurrado a diretoria para fazer e continuar retomando a avaliação e, no ponto seguinte, a definição sobre a greve devemos colocar numa categoria diferenciada, mas é no outro ponto que a gente deve ampliar essa discussão. Então, todo o apoio à luta em curso e não vamos arredar o pé, não temos medo de cara feia do procurador, não temos medo de cara feia de João, não temos medo de cara feia de Gilmar, não temos medo de cara feia de Cláudio. A luta continua, companheiro, porque é essa categoria que, de forma organizada, vai conseguir com que a diretoria da entidade arranque efetivamente as suas merecidas negociações. Obrigada. Professora Cris, por favor. Bom dia a todos, todas e todes. Eu gostaria de que a gente partisse de uma reflexão que nós estamos no caminho certo. Primeiro, o caminho se faz caminhando, e nós estamos no caminho certo, porque nós já conseguimos lotar a Assembleia, nós já conseguimos trazer a imprensa aqui, e eu já fui parada várias vezes, inclusive fora da universidade, para perguntar o que está acontecendo conosco. Então, nós estamos no caminho certo, né?
Na Assembleia passada, eu falei sobre a possibilidade do estado de greve. Eu não sei quem estava aqui presente se lembra, que é o que eu defendo nesse momento. Defendo a greve como uma construção. Nós precisamos construir a greve, porque ela é o que nos garante a atenção, a manutenção dos nossos direitos. Então, nesse momento, o que eu posso dizer para vocês é que o objetivo do governo do Estado é nos matar por inanição. Eu não quero fazer memória seletiva, como alguns colegas que fazem, memória seletiva, ser leviana, principalmente com o que a diretoria tem feito, com toda a implacável luta que eu disse, Beth, eu não sei se eu faria o que você fez na inauguração do Salão de Artesanato. Nós aprovamos aqui na Assembleia, mas é humilhante você ter que correr atrás de representantes públicos para você entregar um ofício solicitando uma audiência. E é assim que o governo do Estado tem nos tratado há meses, há décadas e há meses. E vem nos empurrando com a barriga, como ele vem fazendo nos últimos anos, acenando com a possibilidade de sentar conosco. Eu me lembro quando meus filhos eram pequenos, que eles me pediam algo bem absurdo, e eu dizia, tá bom, amanhã a gente vai. Amanhã a gente vai, amanhã a gente vai. E eles estão agora, crescidos. E eu fui levando esse tempo todo. É assim que o governo do Estado está nos tratando. Então, a minha defesa, nesse momento, é que a gente aprove o estado de greve e que a gente construa. Nós vamos dar mais um mês ao governo do Estado, para que ele, bem alinhado com o que Rita falou, com o que Cunha falou, com o que Edson falou. Nós vamos dar mais um mês ao governo do Estado para que o sindicato consiga, junto com a comissão de mobilização, que a gente consiga realizar essa rodada de negociação. E, inclusive, como o Cunha falou, pensar nas alternativas já. Que essa comissão ela comece a pensar no que significa... Estou concluindo o que significa, por exemplo, uma negociação com o governo do Estado, aplicando deságio, quanto é que nós vamos receber no final das contas. E nós estamos falando de direito. E todos nós somos extremamente responsáveis com todos que constituem essa universidade e para quem essa universidade serve. E é muito importante que a gente pense para onde é que os nossos estudantes vão voltar. Não adianta, por exemplo, falar com um colega que pode vir para a Assembleia hoje, porque o compressor do laboratório dele está quebrado. Então, é sobre isso que nós estamos falando. E a pauta nós vamos construir. Obrigada, Cris. Bom, agora eu estou inscrita e a gente... depois da minha fala, a gente consulta a Assembleia se abre um terceiro bloco, certo? Bom... Ainda nesse ponto aí de avaliação, né, do processo de negociação, é importante destacar que esta Assembleia ela é resultado de todo um processo de não só negociação com o governo, mas de mobilização, né, junto com as bases. Só para rememorar, tão logo esta diretoria assumiu, no início do período letivo, e a gente colocava isso como pauta, nós rodamos os 8 campi dessa instituição. Fizemos reuniões e, entre os pontos de pauta, esse da negociação do pagamento retroativo estava presente. Então, nós fomos a Araruna, João Pessoa, Monteiro, Guarabira, Catolé do Rocha, Patos, e participamos aqui de reuniões de departamentos no Campus 1, de várias reuniões de departamentos. Né? Então, em todos esses momentos, colocávamos esse processo de negociação. Creio que alguns colegas lembram, né, de quem participou desses momentos de reunião que a diretoria esteve presente nos 8 campi, e entre as questões a gente colocava negociação do pagamento retroativo, database e PCCR. Esses 3 pontos de pauta colocamos e sempre deixamos a categoria. Estamos no processo de negociação, né, e solicitando reuniões do governo do Estado, com o governo do Estado para que realmente chegue a um consenso, ou que pelo menos apresente a contraproposta, para que a gente apresente novamente a categoria. Né? Então, para relembrar, é importante, principalmente, quem participou sabe disso, quem não participou, acredito que também se acompanha as redes sociais da UEPB, deve também, é só dar um clique e olhar. Né? Então, nesse sentido, a nossa avaliação
né, é de que, quando chega neste momento, é porque foi construído junto com a base. E a base não foi uma deliberação da diretoria. Foi aqui em assembleia docente que a base disse, chega, vamos indicativo de greve para pressionar este governo. Esse governo a nos receber, e a gente não tem medo de dizer, é pelo retroativo, sim, porque a gente não abre mão dos nossos direitos. E aí, só mais uma questão também, em relação à defesa da universidade, participamos da audiência pública na Assembleia Legislativa, que discutiu o LDO, que a gente denunciou a situação, né, da universidade, o não cumprimento da lei de autonomia, do que isso gera, o que isso acontece, quais as consequências na universidade. Né? Então, nesse sentido, participamos, inclusive, fizemos ontem uma denúncia na Câmara Municipal aqui em Campina Grande, quando discutiu o 1º de maio, sobre a situação, né, da lei de autonomia da universidade. E também, nas discussões, quando a gente foi aos campos, colocou, né, para a categoria que, no 2º semestre, a gente vai intensificar as discussões sobre a questão da lei de autonomia da UEPB. Então, nesse ponto, fechando aqui, a nossa avaliação é de que, se chegou a esse ponto, é porque houve uma articulação, houve uma mobilização, e a categoria chegou junto e disse, chega, a gente precisa dar um próximo passo. Então, nesse sentido, é que a diretoria chamou e chama, e não só isso, as mobilizações. Participamos de diversos, como eu já falei aqui, diversos programas de rádio, entrevista em TV, e colocamos toda essa situação. Fizemos atos públicos em João Pessoa, em Campina Grande, enfim. Então, é isso. E greve, de fato, é construção. É construção. E aí a gente está chamando vocês aqui para, de fato, avaliar. É greve, se não é neste momento, é transformar indicativo em estado de greve, né, que essa, inclusive, também, né, a proposta da diretoria. Então, fechando, a gente fechou os 2 blocos. Tem mais algum inscrito? Tem um inscrito. Tem quantos inscritos? Quem é? Gente, como a gente anunciou a metodologia, são 2 blocos. O terceiro, a gente vai consultar se abre para... São 3 pessoas inscritas. Não vou dizer o nome aqui, mas são 3 pessoas inscritas. Abre-se para um terceiro bloco. Por favor, favoráveis, professores, levantem. Lima, por favor, conte aí. Depois eu peço... Abre para um terceiro bloco, Cris. Não, só sindicalizados. Guarabira. Todos favoráveis em Guarabira. Monteiro. Todos favoráveis. Patos, Araruna. João Pessoa, Catolé. Catolé favorável. 2 favoráveis e 3 contrários. E Monteiro são 5 favoráveis. Contrários, por contrário. 8 não favorável. Contrários. Contrários no terceiro bloco. De fala. Araruna, 18, não favorável ao terceiro bloco. Catolé informou. 15. Valéria. Valéria, eu quero o quantitativo de favoráveis de Monteiro, Catolé. Não, mas eu quero quantitativo. Marcelo, por favor, informe o quantitativo de Monteiro. 5 sindicalizados favoráveis. 5 favoráveis. Catolé, Elber. 9 favoráveis. 9 favoráveis. Guarabira.
10 favoráveis. Já colocamos aí 7 favoráveis e 3 professores favoráveis também, todo mundo. Valéria, computou, Valéria Araruna? Araruna, sim. 18 não favoráveis, não é isso? Isso. Professor Mário, o senhor pode afastar um pouco da câmera para a gente... Aí tem 18. Pronto. Gente, abrindo o terceiro bloco, 59 favoráveis e 39 não favoráveis. Então, ganha o terceiro bloco aberto. Quais são os inscritos? Professor Lima, por favor. Belarmino em Guarabira e a representante do DCE. 3 minutos, cara. Bom dia a todos e todas. No primeiro momento eu não ia falar, mas acabei sendo provocado pela fala da professora, a companheira de Catolé, que eu me esqueci, a Mauriene, né? Então, eu acredito que o trabalho que foi feito ao longo desse período é, sim, uma responsabilidade da direção como um todo e a agregação dos associados, né, dos professores como um todo, porque desde janeiro para cá, especialmente a partir do momento que eu iniciei no sindicato, a gente tem trabalhado, sim, a gente tem feito todas as atividades políticas possíveis, né? A grande pergunta é, quantas atividades antes da greve a gente precisa fazer e que a gente deve fazer? Existe essa contabilidade, né? Qual é o momento principal de fazer a greve? Eu acho que a gente já está no momento, se for o caso, se for a vontade efetivamente dos associados e não associados, dos professores como um todo, e eu acho que não tem, eu acho que precedente suficiente de atividades políticas a gente tem sim, material suficiente para isso. Então, existe um limite de mobilização, eu acho que a gente já chegou no limite, sim. Silêncio, pessoal, e por favor. é importante lembrar dessa questão, né? E outra questão importante, avaliando ainda esse segundo ponto, é quanto a gente vai receber de retroativo. Existe essa conta? Quem vai fazer essa conta do retroativo para nós, para a gente receber esse valor? Ninguém sabe. É assim, é um mistério. Por enquanto, a gente não tem nenhuma ideia disso daí. E só parafraseando Chico Buarque, que completa hoje 80 anos, ele diz o seguinte: esperando, esperando, esperando o sol, esperando o trem, esperando o aumento, desde o ano passado para o mês que vem. Então, eu acho que já esperamos muito, né? Eu acho que é o momento, sim, da gente tomar alguma providência, que efetivamente é o próximo ponto de pauta. Obrigada, Lima. Hoje é aniversário de Chico Buarque, hein? Agora quem é? Belarmino em Guarabira. Por favor, Bela. 3 minutos. Bom dia, pessoal. Estão me ouvindo? Sim. Ok. Bom, prazer imenso estar aqui com vocês. Boas falas, boas preocupações. Eu acho que a nossa presidente tem toda a razão. Retroativo, sim. Assembleia de Mobilização Permanente, Estado Permanente de Greve. Agora, concordo com Mauriene, a gente precisa ser sensato, equilibrado. A gente tem que fazer uma avaliação bem rápida. O PCCR do ensino médio, hoje, para uma graduação simples, gira em torno de R$ 5.940. O governo do Estado está abrindo um edital de concurso de 2.000 vagas. O nosso PCCR básico de um graduado, que um professor substituto recebe ao entrar hoje na UEPB, é 4.169, menor do que muitos salários de muitas prefeituras e do próprio PCCR do ensino médio do governo do Estado. Então, isso são dados que a gente precisa refletir para a gente pensar nessa perspectiva de que a gente não está satisfeito com essa situação, mas a gente tem muitos alunos que estão concluindo o curso nesse momento, que estão se preparando para fazer esse concurso dessas 2.000 vagas, mas a gente tem que deixar um recado bem claro para o governo do Estado. Eu concordo plenamente com o professor Faustino. A gente precisa continuar com essa mobilização
É muito interessante a gente observar que muitos estão mobilizados. Os estudantes ficaram preocupados com esse indicativo de greve hoje. Eu acho que não é o momento da greve, mas é o momento da gente dizer ao governo do Estado, olha, acordem para Jesus, chamem a universidade, o sindicato, a nossa diretoria, que vai ter todo o nosso apoio, para se reunir, para discutir, certo? E para a gente chegar a um acordo, pelo menos um primeiro acordo. É isso que a gente almeja, é isso que a gente deseja. Então, concordo. Pronto, professor. Emanuele. Desculpa. Belarmino, acho que travou. Tenta retomar e fechar a tua fala. Realizações, eu acho muito importante. E essa nossa posição aqui em Guarabira. Por enquanto, continua com esse... Travou. Professor. Travou, Belarmino. Travou na hora da proposta. O senhor pode repetir a fala? Professor Belarmino. Belarmino travou. Recuperou aí a... Cadê Marrato? Caiu a internet aqui em Campina. Veja aí, por favor. Cadê Marrato? Vocês estão ouvindo? Belarmino. Gente, a internet caiu, vamos dar aqui 5 minutinhos para ver se recupera. Belarmino, conclua aí, 1 minuto, por favor. Retomamos. Belarmino, conclua, por favor, a proposta que você estava colocando. Professor Belarmino, me ouve? Nós não estamos escutando nada, viu, pessoal? Aqui, o áudio aqui zero. Professor Belarmino? Aqui também não estamos escutando, não. A internet aqui, ouvem agora? Então, eu pensei que fosse só problema nosso aqui. Nós não estamos escutando, viu? Aqui também caiu, Campina Grande. Tem que avisar lá. Nayara, consegue... Agora sim? Belarmino. Não, Mahatma que abre. Ele que abre. Voltou? Ok. A internet aqui caiu. Por favor, professor Belarmino, faça a sua proposta final, que foi bem no momento que travou a internet aqui. Ok. Está me ouvindo? Então, a posição do nosso grupo, eu não sei, Nayara, que provavelmente ela está com mais alguns professores do Centro de Humanidade, mas aqui nós estamos com 10 professores e a gente entende que devemos continuar com esse processo de mobilização, mas não é o momento para a greve agora. A gente se mantém em mobilização, se organiza para pressionar o governo para uma reunião, se possível até nas nossas férias, não tem problema, a gente mobiliza para a direção do sindicato e a comissão, certo? No sentido de que a gente continue esse movimento de mobilização. Estado de greve. Estado de greve, mas greve não, agora não. Ok. Emanuela, por favor. Gente, na fala de Emanuela, se tiver mais alguém para se inscrever agora, e aí a gente fecha, encerra
E vai para o segundo ponto. 3 minutos, viu, Manuela? Bom dia, gente. Então, eu sou representante do DCE. Silêncio, por favor, quem está atrás, silêncio. A gente escutou muitas falas aqui importantes, né? A gente sabe que a causa dos professores, ela é válida e ela precisa de respeito. Agora, a gente precisa também ver o lado dos estudantes. A gente tem quase 17 mil estudantes dentro da universidade. Como é que a gente vai repassar todas essas informações? Estudantes que estão entrando dentro da universidade, estudantes que precisam de uma bolsa, estudantes que estão pagando o aluguel a partir de uma bolsa ou a partir dos pais. Então, a gente precisa também ver esse lado desses estudantes. A gente precisa dialogar juntos, porque a gente está aqui para isso. Os professores estão na causa dele, mas os estudantes, eles serão futuros professores. E a UEPB, ela é excelência dentro da licenciatura. Então, a gente precisa ver esse lado e em diálogo. O governo do Estado, ele precisa escutar os professores. Eu acho que a gente precisa ir dentro desse estado de greve para poder dialogar efetivamente. E eu acredito que a gente consegue, sim. O sindicato, o DCE e todas as causas dentro da UEPB, dialogando junto, a gente consegue... Vamos estar parado, Valéria, viu? Do pessoal lá de Campina Grande. Não estou escutando nada aqui. E seria isso. Juntos a gente consegue resolver essa situação, juntos a gente consegue dialogar e efetivar uma proposta efetiva para os professores desses retroativos. Obrigada, Emanuela. Bom, a gente, nesse processo de avaliação, encerra esse ponto de avaliação, não teve mais nenhum inscrito, nem inscrita, certo? E a gente vai agora para o segundo ponto, que é o indicativo... Aliás, terceiro, desculpa. Que é a votação, né, sobre o indicativo de greve. Lembrando que nas falas já saíram aqui algumas propostas, né? E qual é o encaminhamento aqui que a diretoria, que a mesa faz? Votar estado de greve, né? Ou deflagração de greve. O que seria estado de greve? O que já foi falado aqui por diversos companheiros e companheiras, né? Não seria uma greve imediata, um estado de greve, para a gente continuar intensificando o processo de mobilização, né, e de pressão junto ao governo, e também, numa outra perspectiva, a política e a jurídica, e depois a gente chama Grace, Josean, Carla, que estão aqui para fazer uma fala, né, assessoria jurídica, vê aí quem. Então, nesse sentido, a proposta da diretoria, da mesa, para encaminhar, é votar estado de greve, né, lembrando, não é greve imediata, estado de greve para continuar a pressão junto ao governo, né, e também, e aí chama-se a comissão de mobilização, assessoria jurídica, para pensar também em outros caminhos, né? E a outra, a deflagração, a não greve, né? Deflagração de greve, melhor dizendo. Estado de greve. Então, a gente pode... Abre-se para alguma fala ou defesa? Gente, é questão de ordem, Elizabeth, questão de ordem. Até o momento, não houve nenhuma fala favorável à deflagração da greve. Não estamos discutindo, não, Mauriane, não. O microfone está não, Mauriane. Estão me escutando? Deixa a professora, ela tem uma questão de ordem, pois não? Então, porque até o momento, em nenhuma das falas, houve a defesa da deflagração da greve. Então, isso não pode ser votado, porque até agora ninguém propôs. Se a proposta da diretoria é estado de greve, eu acho que a gente tem que votar isso, porque até o momento ninguém fez nenhuma fala, até o momento, da defesa da deflagração da greve. Então, acho que não é para votar uma contra a outra, não. Bom, o indicativo de greve é pauta que a gente vai definir. E teve fala assim, não sei se teve problema de conexão, que você não ouviu. Então, teve pessoas presentes que defendeu a deflagração da greve.
a proposta da diretoria é estado de greve. Então, a gente abre aqui, Rita se inscreveu para fazer a defesa, né? E Cristiane... Sim, 3 inscritos. Rita, por favor. O Juraci é o primeiro. Sim. Vem, Rita. Minha gente, eu quero saber qual é a diferença. Eu quero que me esclareça, porque eu acho que eu estou ficando doida. Estado de greve e greve. Você sabe, como é que você vai fazer um estado de greve no recesso? Imagina, estado de greve lá na praia, estado de greve não sei aonde, me poupe. Ou é greve para retomar o semestre, ou estado de greve no recesso não existe. Não existe, minha gente. Eu quero saber quem é que vai para as assembleias estando em recesso. Quem é que vai? 2, 3, olha aí, 4. Só vão ser esses que vão estar na assembleia. Gente, pelo amor de Deus, ou é greve já definido para o próximo semestre, a gente já começar. Esse governo já nos enrolou demais. É desde 2016 que a gente tenta acordo. E não se tem acordo. Será possível que a OEPB é uma instituição tão desrespeitada que não merece uma audiência para tentar uma negociação, seja do retroativo, seja das pautas outras que a OEPB tem, que não é só retroativo. A OEPB não tem orçamento para sequer ampliar o número de bolsa para estudante. Não tem retroativo para pesquisa, ou não tem recurso para pesquisa. Não tem recurso para consertar os consertos da infraestrutura que está aqui. E a gente ainda quer estado de greve. Tem mais motivo? Que se quiser eu levanto mais. Estamos ouvindo aqui não, viu? Por favor. Nós estamos ouvindo. Juraci. Sim. Elizabeth, questão de ordem, Elizabeth. Questão de ordem, por favor. Peraí. Não, mas aí apresentou-se uma questão de ordem que se tivesse alguém em defesa de deflagração de greve, que abrisse. E aí a mesa acatou. E aí acatou as defesas. Rita fez a defesa da deflagração da greve e agora a gente vai escutar mais 2 falas e vai para a votação. Bom dia a todos. Até começando esclarecendo ao professor Luciano Albino, inclusive, né, estamos no 3º bloco, né, no 3º ponto de pauta da Assembleia, né, iniciando o 3º ponto de pauta, e aqui é a 2ª fala do 3º ponto de pauta. Daqui a pouco tem uns encaminhamentos que vai ter a votação, tá bom? Só esclarecendo a todos vocês. Pessoal, eu estou aqui para ser bem sensato, né, como algumas pessoas pediram para a gente ser bem sensato. Bem equilibrado. Elizabeth, questão de ordem. Os campos não estão escutando o que está sendo falado aí em Campina Grande. Por favor. Há problema de microfone. Professor Mário, os demais colegas estão ouvindo. Monteiro está ouvindo bem, João Pessoa também. Eu acho que é uma questão da internet de Araruna. Guarabira também está ouvindo bem. Mário, talvez se você sair e entrar novamente, possa resolver esse problema do áudio. Isso. Saia, professor, da reunião e volte novamente, que eu acho que melhora. A gente espera você para a votação. Está travado. Pronto, por favor. Ok, pessoal. Retomando aqui, para ser bem sensato, já estamos aqui numa situação que, inclusive, queria esclarecer para muitos colegas aqui, inclusive o professor Belarmino, que todos os estudantes concluintes que vão fazer concurso, a legislação existe na UEPB de antecipação de colação de grau. A UEPB não vai deixar ninguém na mão. Os professores não vão deixar ninguém na mão. Ninguém quer prejudicar estudante. Os estudantes já estão sendo prejudicados. Já estão sendo prejudicados. Né? Não está, não. Não está sendo prejudicado, não, com mais de 50% de professores ministrando aulas de graduação, professores com contratos precários. Não estão, não.
Não estão prejudicados com bolsas, quantidade de bolsas, no total de 2%. No total de 2% dos estudantes aqui que precisam, sim, da assistência estudantil. Não estão prejudicados em não ter os equipamentos necessários para suas aulas, para sua formação. A gente quer formar quem? A gente só quer dar o diploma? Tá? Vá na educação física ali, para vocês verem, tem aluno aqui da educação física. Vá ver as condições na educação física. Vá ver condições no laboratório de química, que tem reagente que já venceu há 18 anos, já pode tirar a CNH. Lembrando aí, vamos que a falar discussão é sobre indicativo de greve. Então, pessoal, sobre a questão do indicativo de greve, o meu encaminhamento seria o seguinte, tá? Sendo sensato. Final de período, logicamente, nunca se passou na cabeça de ninguém da direção do sindicato, e não sou da direção do sindicato, nunca passou na cabeça de ninguém fazer uma greve no final do período. Tá? Quem contou essa história aí foi para confundir. Na verdade, o meu encaminhamento seria o seguinte, uma reunião, uma assembleia, na primeira semana do semestre, né, para decidir se decide a greve ou não, se não tiver nenhuma proposta do governo do Estado. A minha proposta é essa. Isso. Cris? Cris, só um instante. O professor Kleber de João Pessoa pediu questão de ordem. Por favor, professor. Kleber? Oi, estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Sim, tá. Pode falar. A minha questão de ordem é bem simples. A mesa, ela deu duas opções, entrar no estado de greve ou entrar em greve. Não pode ser só essas duas, porque tem outra opção, que é ser contra as duas coisas. Vocês não podem excluir a opção de quem não é a favor de nenhuma delas. Essa terceira opção tem que estar incluída na votação. Não foi colocado isso na... Gente, entendeu, Kleber? No momento de discussão não foi posto isso, a gente abriu, inclusive, um terceiro bloco. Cris? Você concluiu, Kleber? Quando foi discutido aqui, foram apresentadas essas duas propostas para a defesa. Cris, por favor. Eu queria só lembrar que o estado de greve é uma declaração de vontade, de força jurídica e política. Preste atenção, estado de greve não é greve, é uma manifestação coletiva de que nós estamos propensos a uma greve. Que fique em estado de alerta, governo do Estado, que nós, voltando na primeira semana, numa assembleia, nós podemos sair da assembleia em greve. É sobre isso que nós estamos falando. E vamos ser realistas, porque nós vamos entrar em férias agora. Primeiro, ninguém está interessado em prejudicar nenhum dos nossos estudantes, não é a nossa intenção, nunca foi, em nenhuma das nossas greves, e não seria diferente nesse momento agora. Mas nós precisamos dizer para o coletivo, principalmente para o governo do Estado, que nós estamos, sim, muito propensos e que ele nos escute. Ok. Gente, então, ficou esclarecido as duas propostas aqui, né? Aqui, Cris, que é a proposta, inclusive, que a mesa já tinha colocado aqui, estado de greve, para manter a pressão junto ao governo e reitoria, né, com a assembleia para a primeira semana de aula, né, do primeiro semestre. Essa é a proposta 1. E a proposta 2 de Rita para já sair com a determinada greve desde já. É isso, Rita? Certo. Então, a proposta, são duas propostas, né? Estado de greve para manter pressão, governo e reitoria, com a assembleia para a primeira semana do início do período letivo. Diz, Nelson.
Nelson, na hora que abriu, a gente abriu a discussão e... Olha, professor Kleber, a gente colocou. Gente, olha, só explicando agora, são duas propostas. Por favor, são duas propostas. Estado de greve com a assembleia na primeira semana do início do período letivo, no próximo semestre. E aí a categoria avalia, porque é um momento em que vamos manter pressão, chamar a comissão de mobilização com assessoria jurídica, manter pressão junto ao governo do Estado e reitoria. Essa é a primeira proposta 1. A proposta 2, defendida pela professora Rita, é que defina greve desde já, no início do semestre. Nem chamar a assembleia, já entrar de greve. A partir do... Não é isso, Rita? Ok? Não, questão de ordem. A proposta que foi feita tanto pelo professor Edson como a professora Cristiane, e que eu endossei a proposta do professor Edson, é apenas estado de greve. Não marcou data para nenhuma assembleia. Então, se for votar, vai votar estado de greve? Ok, vota estado de greve. Aí depois... Gente, olha, por favor, Edson vai fazer... Edson aqui pela diretoria, por favor, Edson. Pessoal, só para que a gente saia desse impasse e ficar claro, veja só. O que é que a gente precisa votar nesse momento? Tem duas propostas claras. É aprovar a greve nesse momento, já para o começo do semestre, ou então entrar em estado de greve. Essas duas propostas estão claras. Agora, o que a gente não pode confundir é quais serão os encaminhamentos que são tomados a partir dessa decisão. Então, no primeiro momento, vota-se ou greve decretada agora para o começo do semestre, ou então entra-se em estado de greve. A partir da decretação do estado de greve, a gente vai tomar todos os encaminhamentos que serão discutidos a partir de então. Então, a questão é colocar em votação. Esclarecido, gente. Podemos colocar em votação... Proposta 1. Fala, Lourdes. Questão de ordem, né, Lourdes? Fala, por favor. Para a gente Tá sem resolver essa som. problemática de todos que puseram, e foi levantando a questão de ordem que não foi levada em conta. Lourdes, fale mais próximo do microfone. Lourdes, a gente não está te ouvindo. Para colocar a Assembleia em ordem, eu tenho uma proposta de encaminhamento. Vota-se greve ou não, depois vota-se, como está todo mundo levantando, estado de greve com a Assembleia ou A proposta não foi essa, Lourdes. Não, isso já passou. Não foi apresentado proposta nesse sentido no momento da discussão. Então, vamos colocar agora em votação proposta 1. Estado de greve, a proposta que o professor Edson colocou aqui pela diretoria. Estado de greve, né, e aí depois a gente define os encaminhamentos do estado de greve. Ou a proposta 2, que foi a proposta de Rita, que é greve no início do semestre. São duas propostas. Lembrando que todos os professores, todas as professoras, sindicalizados ou não sindicalizados, votam. Então, vamos começar agora a proposta 1, votando primeiro aqui por Campina Grande. Gente, está entendido, né? E não pode ser assim, aqui é um voto de bloco de Monteiro. Não, dizer quantos professores tem aí e quantos votam, certo? Quando for chamado. Então, começando aqui por Campina Grande. Quem está aqui? Proposta 1, estado de greve. Proposta 1. Lima está contando.
tem que votar a abstenção, mas primeiro vamos fechar aqui, porque senão confunde. Aqui, né? Depois vai para cada um dos campos. Não, agora os votos de Guarabira. Favorável. A proposta 1. Estado de greve, Guarabira. Guarabira, 10 votos, estado de greve. João Pessoa. João Pessoa. Oi, tá no chat. São 10 favoráveis à opção 1 e uma abstenção. Ok? Certo. Araruna. Araruna. O microfone está fechado. Proposta 1. Quantos? 19 votos. 19 votos de estado de greve. Monteiro. Monteiro. Marcelo. 8 votos a favor de estado de greve e 1 voto a favor de greve. Rita, você teve um voto lá. Peraí, é a primeira estado de greve. Proposta 1, quantos? Marcelo? 8. 8, certo. Patos? São 6 favoráveis e 4 abstenções. Catolé do Rocha, Elber. Catolé. São 8. Está ouvindo? São 8 a favor do estado de greve, são 5 associados e 3 não associados. 8. Está tudo anotado, né? Ok, agora a proposta de 2, de Rita. Não estamos Alô, ouvindo, por tá? favor, Ritinha. Campina Grande votou agora na proposta 2. Vamos agora, Araruna. Proposta 2. Greve já no início do semestre. Araruna. Está me ouvindo, Mário? Estou sim, 19 votos contrários. Não. Você já votou na proposta 1. Tem algum voto na proposta 2? Tem não. 0, né? Voto. Pronto. Guarabira, proposta 2. Greve já no início do semestre. Guarabira, tem algum voto na proposta 2? Silêncio, pessoal. 0 votos. 0. João Pessoa. Nayara, proposta 2, tem algum voto? Hã? 0 votos. 0. 0 votos. Patos. Professor Adilon? 0 votos. Monteiro. 0. Marcelo? 0. 1 voto. 1 voto. Não cheguei em Catolé, não, calma aí. E 1 voto em Monteiro, né? Catolé do Rocha? 0. Agora, abstenções. Quem aqui, começando aqui, Campina Grande, abstenção.
Vamos lá. Araruna, alguma abstenção? 0 abstenções. Guarabira. Alguma abstenção, Guarabira? 0 abstenção. João Pessoa. João Pessoa. 0. 0. 0. Monteiro. Monteiro. 0. 0. Patos. 0. Catolé do 0 Rocha. também. Catolé do Rocha. 0. Ok, vamos fazer a contar. Uma abstenção. Uma abstenção só? Só. A mesa está aqui contando, hein? 146. Proposta 1. A proposta 2, 13. E abstenções 1. Gente, então o resultado, né? 146 votos na proposta 1, estado de greve. 13, proposta 2 e uma abstenção. Aprovado, estado de greve. Como a gente colocou aqui, a aprovação do estado de greve, né, a diretoria entende que, além da pressão do ponto de vista político, e aí chamar uma reunião com a comissão de mobilização e assessoria jurídica, a gente também tem, e aí colocar aqui, né, para a categoria sindicalizados e sindicalizadas, né, um posicionamento sobre, para que a nossa assessoria jurídica estude possibilidades, porque se nesse período a força política não der resultados, né, as possibilidades de judicialização desse processo. Então, a gente abre aqui para... Aqui está a presença da nossa assessoria jurídica, Joseana. Peraí, questão de ordem para a mesa. Existia a terceira proposta, que era contrária, inclusive, ao estado de greve. Ela tem que ser votada. Passou já. Ela foi levada. Não existiu essa proposta. Foi a questão de ordem posta pelo professor Kleber. O professor Kleber era contrário às duas propostas. Não houve defesa dessa proposta. Não houve defesa porque vocês não abriram, mas o professor Kleber colocou como proposta de encaminhamento. Colocou de forma intempestiva, já tinha passado. Joseana, Grace, por favor. Não venha com essa não. Gente, agora é importante... Não, a gente vai abrir a fala para a nossa assessoria jurídica. Sim, votar... Não, isso a gente define. Nos encaminhamentos. Antes disso, a gente quer ouvir a nossa assessoria jurídica, inclusive para autorização dos sindicalizados e sindicalizadas para... concomitante ao processo político, jurídico também. José, por favor. Bom dia a todos e a todas presentes. Meu nome é Josean, sou da assessoria jurídica aqui com a doutora Grace, doutora Carla. E a gente aqui veio falar para vocês um pouco, né, vendo essa questão dos retroativos, desse processo, que é um processo longo, né, já é uma questão que se arrasta, nesse caso, desde 2021. Gente, por favor, silêncio. Então, é um processo longo que se arrasta desde 2021 e que a gente vê que não é só um processo político, né? É também uma questão jurídica. E alguns professores, até a própria diretoria nos perguntava e nos indagava se esse processo de judicialização desses retroativos era possível e quais as possibilidades jurídicas que nós teríamos de fazer essa atuação. Inicialmente, né, nós, por uma questão de cautela, nós aconselhávamos a diretoria a não judicializar a questão dos retroativos. Por quê? Porque esses retroativos eles são devidos pela implementação daquela Lei 10.660. A Lei 10.660 ela suspendeu
a database e suspendeu as progressões, não só da universidade, mas de todo o Poder Executivo. E aí pairava uma questão muito clara, né? Se a lei suspendia esses retroativos, mas a partir de 2017, creio eu, ou foi 2018, quando houve a primeira liberação ainda no governo Ricardo Coutinho, a universidade administrativamente entendeu que mesmo com a implementação da lei e a suspensão do prazo para a implementação, a partir do momento que se implementava, você gerava um direito ao retroativo desse tempo. Então, a gente tinha uma cautela de não levar isso para o judiciário, porque o judiciário poderia entender de forma diversa, como está entendendo agora na lei complementar da suspensão da Covid, né, nacional, que se existia uma lei que suspendia, essa lei também impedia o pagamento do retroativo. Então, como tinha, naquela época, uma decisão administrativa que garantia o pagamento e estava sendo cumprida, a gente não aconselhou, vamos ter cautela e não judicializar, porque se vier, a posteriori, uma decisão judicial contrária, pode impedir até a própria universidade de fazer o pagamento administrativo. No entanto, a posição jurídica evoluiu. Por quê? Porque professores, individualmente, entraram na justiça, pedindo esses retroativos, mesmo que na época viraram precatório, e a justiça entendeu que não se aplicava a Lei 10.660 e entendeu o direito ao retroativo como sendo direito do professor. Então, a partir daí, você tem decisões judiciais, tanto de primeiro grau, como do próprio Tribunal de Justiça, que garantem ao professor o pagamento desses retroativos. Só que aí a gente cai numa segunda problemática, que é a problemática dos valores desses retroativos, né? Nós temos retroativos que são baseados em fatos diversos, né? Progressões diversas. Cada professor aqui tem uma situação muito específica, né? A situação do professor Nelson é diferente da professora Elizabeth, que é diferente de todos os outros professores. Cada um tem um valor, cada um tem um quanto você vai receber. E essas questões, elas esbarravam inicialmente na questão também do valor dos precatórios, né? Você tem um limite na justiça em que você recebe, né, de fato, uma ordem de pagamento à vista, que hoje esse limite é cerca de 10 salários mínimos. O que passar disso, ela vai para pagamento via precatório. Por isso, muitas vezes, a discussão administrativa e de negociação política, ela não submete a esse teto. Então, por isso a aposta do exaurimento dessa discussão política, para depois vir a questão judicial. Mas aí, tendo essa discussão não avançando, né, abre essa possibilidade da gente estudar formas de garantir aos professores, via judicial, tanto coletivo como individualmente, ações que garantam o menor deságio ou menor perda no recebimento desses retroativos. E o primeiro passo, né, é que os professores tenham ciência de qual é a dívida da universidade, que não é uma dívida só da universidade, é bom deixar claro. A dívida é da universidade, mas o governo do Estado, ele responde subsidiariamente por essa dívida. Se a universidade não tiver como quitar, judicialmente, o governo do Estado ele é chamado a garantir esse crédito. Então, a assessoria jurídica vai se debruçar sobre essas questões, né? A gente já tem mais ou menos um posicionamento, mas vai se aprofundar a partir dessa deliberação, dessa autorização da Assembleia, para apresentar, acho que na próxima Assembleia, possibilidades para que essa ação judicial seja possível e garanta, a partir também se houver também proposta do governo, qual é a melhor opção, né, de vocês receberem. O importante é que o professor possa receber esses valores no maior valor possível e garanta o pagamento efetivo dessa dívida. Então, nós estamos à disposição para dúvidas. Era só um esclarecimento inicial sobre essa discussão. Grace, quer falar? Sim. É importante que os professores, via SUAP, requisitem à universidade os valores atualizados dessas dívidas, desse retroativo, mas não naquela forma que a universidade vem informando. O que é que a universidade faz? Ela tem uma certidão de 2021 que faz referência àquele retroativo daquela primeira progressão. Só que após aquilo ali, você teve mais 2 liberações de progressão, uma em 2022
e 2023. É importante que a universidade informe, de forma separada, detalhada, um retroativo para cada progressão. Então, você tem um retroativo referente à progressão 2021, você tem outro retroativo referente à segunda progressão 2022, e você tem um terceiro retroativo referente à progressão 2023. Então, são 3 retroativos diferentes. Não é apenas você ter um retroativo geral, quando você soma, mas são 3 eventos diferentes para cada uma das progressões. Então, é importante o professor ter ciência de qual é esse valor, até porque esses valores são dados de forma desatualizada, né? É o valor que você receberia à época. Então, para que a gente possa fazer o estudo e saber realmente, ó, professor, no seu caso específico, talvez seja essa a melhor opção, ou essa, ou aquela. Então, é importante que o professor tenha ciência e requeira à universidade esses valores atualizados. Obrigada, doutor Joséan. Só para registrar, é que já foi solicitada, né, por diversas vezes, essas informações, né, à gestão da universidade, a PROGEP. Inclusive, na nossa última reunião com a reitora, com a presença dos pró-reitores, né, de gestão de pessoas, o compromisso de atualizar com uma planilha mais detalhada. Cobramos isso mais uma vez e, até o momento, ainda não foi passada essas informações. Certo? Então, para a gente aqui, solicitar aqui da categoria autorização, né, para que a nossa assessoria jurídica estude essas possibilidades. Lembrando que isso não inviabiliza a luta política. Isso é mais uma luta na tentativa da gente retomar os nossos direitos. Então, podemos votar aqui se há autorização para que a nossa assessoria jurídica, né, estude, aprofunde os estudos para judicializar, né, ver as formas de como judicializar também esse processo. Lembrando que isso é concomitante à ação política. Vamos lá, gente. Quem favoráveis, por favor, autorizando a assessor... Deixa todo mundo. Repete, por favor, a votação. Só concluir aqui que eu falo para você, certo? Valéria, quem cortou o som aqui, Valéria? Qual foi o ponto Só um da minutinho, votação? César, por favor. A gente solicitou aqui da categoria autorização para que a assessoria jurídica estude possibilidades também de judicializar essa questão dos retroativos. Está entendido? Agora, aqui em Campina Grande, contrários. Peraí. Araruna favorável, tá? Não, aqui, calma aí. Abstenção aqui em Campina Grande. Pronto, ok. Agora Araruna. Lembrando que aqui é solicitação, que a categoria se manifeste, autorizar... Favorável. Só uma pergunta, Elizabeth. Essa votação é dos sindicalizados ou todos? A gente abriu para todos, que é uma ação coletiva. Para todos, né? Isso. Ok. Então, favorável, Araruna, 19 votos. Quantos, Mário? 19. 19. Guarabira. No momento, só tenho quatro pessoas e todos favoráveis. João Pessoa. 2 abstenções e 1 voto favorável. Monteiro. 5 votos favoráveis. Patos. Quantos, 3 Monteiro? votos favoráveis. Só temos 3 professores agora presentes. Catolé.
Aqui a gente perdeu a conexão, a gente não está sabendo o que está sendo votado. Se puderem repetir as propostas. Elber, a autorização para que a assessoria jurídica estude formas e possibilidades de também judicializar o retroativo. Isso não elimina a luta política. Entendeu? Ok, somos 8 aqui. Todo mundo é favorável? Como é, Elber? Então, quantos votos aí? É a autorização da Assembleia Docente para que a assessoria jurídica... Elber. Elber, está me ouvindo? Elber? Sim. Então, quantos aí? Catolé. Elber. Está me ouvindo? Tô ouvindo. Somos 8 votos a favor. 8 favoráveis, né? Gente, então agora, quantos? 92 favoráveis e 1 abstenção. Ok? Agora os encaminhamentos. A proposta de encaminhamento é que na primeira semana do início do período letivo, não vamos fechar a data ainda aqui, mas a gente convoque a Assembleia para avaliar, né, o estado de greve e, nesse momento também, nesse intervalo, além da pressão, a gente vai convocar a Comissão de Mobilização para reunir-se também junto com a assessoria jurídica e definir alguns passos. E a assessoria jurídica, na próxima Assembleia, também já apresenta as propostas a partir do que a assessoria vai estudar. Está entendido? Para apresentar na próxima Assembleia, tanto as ações jurídicas como também as políticas, do que a gente conseguiu enquanto pressão. Certo? Entendido? Neste intervalo, nós vamos chamar, né, na próxima semana, já chamar uma reunião da Comissão de Mobilização. Será uma reunião híbrida, porque tem colegas de outros campi. Certo? Entendidos os encaminhamentos? Na próxima semana, a próxima Assembleia, a gente havia pensado, começa dia 29, né? A gente havia pensado dia 1º de agosto. As aulas começam dia 29 de julho, e aí a gente chamaria dia 1º de agosto. Ok? Vamos. Diz, Edson. É só que eu acho que a gente está se esvaziando aqui, né? A gente sabe como é complicado manter as pessoas mobilizadas numa ação como essa, né? Mas só nesse sentido, eu acho que Rita já tinha dito, da dificuldade de manter-se mobilizado no período de recesso que a gente vai entrar, né? Então, seria importante, só para sinalizar, primeiro, eu acho que a gente tem que enviar ofício tanto para o governo do Estado quanto para a reitoria, comunicando a aprovação do estado de greve a partir daqui, que a gente coloque em todas as nossas redes sociais, que a partir desse momento a gente está em estado de greve. Seria importante para a comunidade acadêmica, alunos, técnicos e professores, começar a colocar essa hashtag, o EPB em estado de greve, para ver se a gente começa a mobilizar as pessoas nessa preocupação constante que a gente vem, para que isso surta efeito, né? É muito importante que a gente não pare as negociações com o governo do Estado. Se a gente não decretou greve agora, é porque a gente sabe que o processo de negociação está em aberto. Então, o que a gente quer é intensificar isso a partir desse momento, né? Então, deixar essas ações no sentido de sinalizar para a comunidade que a gente, a partir desse momento, não vai entrar de recesso e vai esquecer o que a gente fez aqui, mas que a gente vai tentar minimamente se manter mobilizado e trazer mais pessoas aqui para a primeira semana de aula, para que a gente volte a esse processo de discussão, que a gente sabe que durante o período de recesso é complicado manter as pessoas mobilizadas fisicamente. Então, já que a gente não pode fazer isso, que a gente mobilize nossas redes e faça toda a parte jurídica, até para evitar
no futuro que alguém venha dizer que o nosso movimento ele é judicialmente, né, ilegal. Então, a gente tem que se armar, se preparar com todas as medidas para que isso não seja depois tentado de alguma forma, tanto pelo governo do Estado ou pela reitoria, no sentido de que a gente cumpra todos os passos que tem que ser feito para que a gente consiga mobilizar a categoria. Né? Só esses lembretes. Né? Isso, Edson, a gente está aqui atento. Cunha? Ok? A gente, Cris levantou aqui, é melhor a gente já definir a assembleia, a data. Eu acho, a gente tem aqui, pensou aqui, ou o dia 1º, que é uma quinta, ou no dia 2, que é uma sexta, que aí tem a semana, porque é a primeira semana de aula, então, na sexta-feira, dia 2, que aí já tem, e aí a gente pega a semana inteira de intensificação. Pode ser assim, dia 2, na sexta-feira? Porque aí a gente, porque estou pensando aqui a partir da diretoria da comissão de mobilização, a gente pegaria de segunda a sexta para intensificar a mobilização, entendeu? Eu estou falando aqui por parte da diretoria e comissão de mobilização, porque a gente teria de segunda a quinta para intensificar a mobilização e chamar a categoria. Oi. Isabel, a questão de ordem, por favor. Oi, sim, pois não. Essa data, essa nova data de proposta para dia 2 de agosto, ela também vai ser descentralizada, da mesma forma que tivemos... Sim, sim. As assembleias do EPB, por orientação do Sindicato Nacional, todas elas, nós temos, pela questão da multicampia, são descentralizadas. Certo, Mário? Ok, obrigado, Isabel. Certo. Dia 1º, gente? 1º, então, tudo bem. Vamos votar aqui. 1º... Precisa votar? De acordo, gente? Dia 1º, a próxima assembleia. Aí nos campi, Araruna, tá claro aí, Araruna? Ok, a gente, Patos, Catolé do Rocha, Monteiro. Tá claro, Elisabeth. Tá claro, sim. Ok, então, a gente vai chamar uma reunião da comissão de mobilização. Diz, Nayara. Tem uma aluna querendo saber se a data já está definida mesmo, que ela está questionando o pessoal que vai chegar de outras cidades. A assembleia, sim, dia 1º. Nayara, a assembleia, dia 1º, que aí a gente vai avaliar e discutir tudo que foi discutido aqui, certo? Os encaminhamentos, entendeu? Não está definido, greve, a gente vai avaliar nesta assembleia, certo? É estado de greve. 1º de agosto, Guarabira. Isso. Gente, então, discutir todos os pontos, declaro encerrada a nossa Assembleia Extraordinária. Obrigado, até mais. Tchau, tchau, pessoal. Obrigada pela participação de todos. Tchau, tchau.